O entretido de 28 anos, Garnet Silk, está morto. Ele e sua mãe de 53 anos, Dulce Gray, foram mortos em uma casa de apartamento em Hatfield, perto de Mandeville. Desde o incidente, a polícia de Mandeville e os expertos de forense estavam trabalhando ao redor da hora para descobrir como Garnet Silk e sua mãe morreram. O mais recente do incidente é que finalmente classificamos isso como morte acidental, como resultado de um cilindro que explodiu quando foi atingido por uma arma de tiro. Olá, pessoal, bem-vindos de volta a outro round do Reggae Apreciação Society. Neste vídeo, vamos dar uma olhada na incrível história de Garnet Silk. Não seria uma exageração dizer que Garnet Silk, o cantor e escritor inacreditável que morreu aos 28 anos, é uma das figuras mais importantes na história da música reggae. Durante sua carreira curta, mas luminosa, ele foi celebrado por muitos como o próximo Bob Marley. Depois de vários anos de domínio, da escuridão da sala de dança, cheia de letras loucas e com histórias de vida violenta, sexuais e grotescas, foi Garnet Silk que inspirou a ressurgência do reggae russo e as mensagens tradicionais de espiritualidade e consciência no início dos anos 90. O movimento que se tornou conhecido como a Rasta Renaissance, que incluiu os tipos de Ousbanton, Luciano, Anthony B e muitos mais. As letras inspiradoras de Garnet Silk, transmitidas em seus estilos vocais maravilhosos, foram um ótimo trocadilho para a era de reggae que muitos pensaram que havia desaparecido, e tratou o curso que o reggae segue até hoje. Garnet Silk nasceu, Garnet Damian Smith, no 2 de abril de 1966, em Bromillia, Jamaica. Ele cresceu no distrito de Hatfield e atendeu a escola de idade de Hatfield. Ele não estava muito interessado em trabalho de escola regular, mas estava muito entusiasta do futebol e se tornou popular na escola, devido às suas habilidades de DJ e cantar. Ele começou a performar com um sistema de som no ângulo de 12 anos, sob o nome de Little Bimbo. Ele se tornou um perforador regular e mudou o nome do seu ângulo para Garnet Silk, quando ele tornou 19 anos. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro single, Problem Everywhere, e enquanto um ator competente, não foi até que ele se mudou para Kingston, em 1988, que ele se tornou uma força na indústria do reggae. Era enquanto trabalhava como DJ em um sistema de som, que ele conheceu Tony Rebel, e os dois começaram a trabalhar juntos e se tornaram algo de duos. Ele foi introduzido aos ensinamentos de Rastafari, por Tony Rebel e o poeta dublado Yazoo Zafarai. Sua nova fé totalmente mudou sua vida, e ele se tornou algo de professor e profeta. Boy Banton e Luciano disseram em várias entrevistas como o Silk os influenciou para aceitar a espiritualidade e procurar Deus. Boji, em particular, disse que a maioria das suas conversas sempre foram sobre a Bíblia e os ensinamentos na Escritura. Tony Shin Loy, um produtor veterano que trabalhou com o Silk, contou a história de como dois hoodlums, que tinham assaltado o Silk no carro, estavam assustados com o deixá-lo ir, quando a luz de luz começou a brilhar furiosamente em torno deles, quando o Silk começou a falar sobre a palavra já. Essa experiência inspirou a música Too Frightened to Be Scared. Garnet Silk começou como DJ, mas em 1989, o cantor veterano Derek Morgan o convidou para mudar de tostado para cantar, e ele estava de repente em alta demanda devido ao seu estilo vocal poderoso e suave. Ele agora estava fazendo muitas sessões e gravando para alguns dos maiores produtores da Jamaica, como King Kube, Prince Jammy e Donovan Germain. Antes de assinar um contrato de 2 anos com Steely e Cleve Records em 1990. Seu acordo com o label não funcionou e ele se mudou para casa, em Manchester, Jamaica, em frustração, e começou a trabalhar furiosamente e a escrever novas músicas. Tony Rebel chegou à salvação quando ele apresentou o Silk a Courtney Cole, a CEO do Roof International Label Records, onde o Silk gravou um grande número de músicas que o levou a assinar a BP Records, eventualmente. Seu álbum de debut, It's Growing, veio em 1992 e foi cheio de temas culturais, músicas espirituais e números românticos. Foi o álbum mais vendido do ano na Jamaica e o single Hey Mama África foi um hit smash internacional que topou os gráficos do UK no ano. O próximo álbum que ele lançou no próximo ano, chamado Gold, foi um hit ainda maior e tinha grandes músicas como Zion in the Vision e Place in Your Heart.
Brasília, Canadá e Japão. Mas o ano de 1993 foi um ano extremamente busca para ele e ele viajou pelo mundo, filmando clubes e salas de concertos na América, Inglaterra, Japão e Bermuda. O horário de viagem era tão desafiante que no dia 16 de julho desse ano, ele teve que subir no palco no meio de uma apresentação em Nova York. Ele foi diagnosticado com pressão sanguínea baixa e exaustão e foi forçado a tomar um descanso e perdeu o que teria sido um ótimo debut no Reggae Sunfest aquele verão. O jovem estava iluminando a indústria com seus conteúdos brilhantes e espirituais, inspirando uma nova geração de artistas que iriam atirar em sua linha de reggae. Artistas como Sizzler, Anthony B, Capleton, Luciano, Cassie Deck, Mutant Fire e Jesse Royal eram os núcleos deste grupo e, como disse anteriormente, eles foram conhecidos como os líderes da renação Rasta que começou nos anos 90. No início de 1994, Silk estava completamente descansado e pronto para resumir. Ele havia apenas signado seu primeiro acordo com os Recordes Atlânticos e estreou sua apresentação de volta na Rebel Salute no ano de janeiro. O centro de entretenimento de Mandeville, onde a apresentação foi feita, estava cheio e os fãs esperavam na chuva até às 6 da manhã para ver o retorno de Garnet Silk. Ele tourou extensivamente depois e, no verão, entregou performanças fantásticas com Sizzler no Splash do Reggae Sun e no Reggae Sunfest. O apoio que ele recebeu como o próximo Bob Marley não veio apenas dos fãs, mas também foi atestado por alguns dos melhores músicos e produtores que trabalham com ele, nomados como Sly e Robbie, Aoi Alindo, Jim Fraser e Stick Thompson. Silk sempre insistiu que instrumentos reais fossem usados no estúdio para sua música. De acordo com seu produtor, ele trabalhou da maneira antiga, a maneira do Bob Marley. Foi revelado que quando Sly Dunbar veio trabalhar com Silk, ele não tinha tocado um kit de bateria real em 5 anos, mas foi forçado a fazer. Garnet Silk estava agora no topo do seu jogo, assinado para um label internacional, fazendo um monte de dinheiro e pronto para tomar o mundo. Mas, no dia 9 de maio de 1994, onde a sua mãe mora, e foi construído para ser apresentado naquela noite, sendo preso no mall de Midway, ele estava descansando com alguns amigos fora da casa da sua mãe e foi reportado que Silk, que estava se preocupando com a sua segurança devido ao seu profilo crescente, tinha roubado uma arma para self-defesa, mas não sabia como usá-la. Um amigo estava ensiná-lo como usar a arma quando ele atirou e atirou em um tanque de propano que queimou a casa. Silk, com seus 2 irmãos e amigos, conseguiu salvar a casa apenas para descobrir que a mãe de Silk ainda estava presa no inferno. Ele voltou para salvá-la, mas nenhum deles o salvou vivo. Luciano havia acabado de performar no concerto onde Silk era suposto tocar naquela noite, e ele saiu e notou um fogo à distância. Em uma entrevista, Luciano disse que ele não sabia que seu amigo e colega tinham morrido naquele mesmo fogo. Garnet, a esposa amada de Silk, Lovie, nasceu com seu 4º filho, Garnet Jr., em 3 de abril de 1995, apenas 4 meses após o fogo e um dia após o nascimento de seu pai. Garnet Silk morreu apenas por causa do Mega Stardom, mas ele deixou um legado de música eterna e inesperada, uma revista de rádio e o nascimento de um movimento que ainda brilha e continuará por muito tempo. Então é assim. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Por favor, deixe um gostei, se inscreva, e até a próxima. Deus te abençoe.